pergunta aqui da filha da Mari e do Igor. A Mari falou que... Ah, é? É, da Carol. Boa. Queria saber por que tem hora que aparece foto do sol amarelo, hora laranja, e em um outro vídeo do Sacani, a gente viu que o sol é branco esverdeado. Ótima pergunta. Na verdade, tudo isso depende, sabe do quê, Carol? Da atmosfera, da poluição da atmosfera. Então, dependendo do tipo de poluição que está na atmosfera, se ela está muito poluída ou menos poluída, o sol que a gente vê daqui, o sol ele tem lá a cor dele, tá? Ninguém mexe na cor dele. A cor que a gente vê aqui da Terra vai depender disso, tá? Vai depender de como que tá. Então, se está mais poluído, é mais por exemplo, se tem muito incêndio e joga muita fumaça, faz aquele céu avermelhado. O pessoal tira até foto, né? Ah, é o fim do mundo e tal. Agora, no outono, você vê um negócio mais alaranjado e tal. Às vezes tá mais tranquila a atmosfera, então você vê mais alaranjado. Então, isso é por conta da poluição da atmosfera. Aquelas cores que a gente vê aqui, quando a gente põe o sol, depende do filtro que o equipamento está usando para ver o sol. Então tem um aparato, que é um filtro, que você, como se fosse um óculos escuro, que você coloca no equipamento, entre o sol e o equipamento. Dependendo desse filtro, desse óculos que você colocou, a imagem que nós vamos ver do sol aqui, ela vai ser mais esverdeada, às vezes cinza, às vezes amarelada, às vezes vermelho, às vezes roxo. Depende desse filtro que você está usando, tá? Mas o sol tem lá a cor dele, né? E qual é a cor do sol? Qual que é a cor do sol mesmo? Qual que é? Tu falou que era branco. Branco, né? O sol tem a cor dele lá e tudo direitinho, tá? Que é a cor dele, não é a cor que a gente vê aqui da Terra. O que a gente vê aqui da Terra está influenciado pela atmosfera, tá? É isso que é importante você ter na sua mente. O Pedro perguntou se olhar eclipse com um filme fotográfico na frente dos olhos realmente faz sentido? Não faz sentido nenhum, cara. Aliás, vai ter um eclipse agora dia 30, né? Só que isso não é visível no Brasil, né? Então vai ter um eclipse do Sol dia 30. Eclipse do Sol, cara. Só olhe com o filtro adequado. Aquele papel alumínio potente que você coloca na frente, aquele papelzão lá, é um filtro Mylar, que a gente chama, ou Bader, que você compra essas folhas. Aí você entra no Mercado Livre aí, escreve filtro solar Mylar. Não é papel alumínio, tá, não pessoal? Não é papel alumínio, não. É que ele parece. Aí você compra uma folha daquilo lá. Ou o tal do filtro de soldador lá, número 14 para cima, que protege. Não olhe com radiografia, não olhe com negativo, não olhe com vidro esfumaçado, que o pessoal costuma olhar. Colocar dois óculos. Dois óculos, não olhe com óculos escuro. Nada disso, tá? Nada disso. Agora, a minha grande bronca é o seguinte: ninguém olha pro sol nunca. Aí no dia do eclipse querem olhar, né? Não olhe, tá? Não olhe. E não tem que olhar mesmo nunca. O melhor jeito para você fazer, na verdade, a melhor maneira de você observar um eclipse e tal, é projetando. A melhor maneira de você observar o sol e estudar, se você não tiver o equipamento correto, é projetando o sol. Projeta numa parede, numa cartolina e fica tudo bem. Não olhe assim, tá? Inclusive, a gente vê até imagens quando tem algum eclipse que as pessoas estão com óculos, mas aqueles óculos, ele tem a proteção, tá com um filtro próprio para observar o sol, tá? Isso aí. Para observar o eclipse. Exatamente. E torra a sua retina na hora, tá? E não só torra a sua retina, né? Causa muito problema. Tanto que o nosso querido Galileu, né? Ele ficou cego, porque ele observava o sol desse jeito e acabou ficando cego. Eu conheço uma pessoa também que quando ela era criança, ela viu um eclipse. Depois de muitos anos, teve problema na vista. Por quê? O médico, quando chegou, falou assim: cara, sua retina tá queimada, você deve ter visto um eclipse sem proteção. Tome muito cuidado. Muito. É que antigamente, até na TV falava isso, né? Pra gente olhar com uma radiografia e tudo mais, não tinha essa noção que a gente tem hoje. Mas até na TV era divulgado isso. A melhor forma de observar um eclipse. Exatamente. Olhar o nascer ou o pôr do sol é tão prejudicial quanto um eclipse? Abraços do sul de Minas.
Cara, assim, eu duvido, cara, que você vai conseguir olhar para o sol, cara. O que acontece no nascer e no pôr do sol? Vou te falar o que acontece. Aquela posição no horizonte, normalmente você tem uma grande quantidade de atmosfera que acaba filtrando o sol. Então você tem um filtro natural. Só que eu duvido alguém conseguir ficar olhando para o sol. Você não vai conseguir ficar olhando para o sol tipo uns 5 minutos assim. E uma coisa também, né? Lógico, né? Olhei pro nascer do sol, fiquei cego imediatamente. Não é assim, tá? Mas dificilmente vai ficar. Agora, o que acontece às vezes? Olha só que interessante. Vou pegar o exemplo aqui de São Paulo. Então, às vezes você sai de casa tipo 6:30 da manhã, na hora que o sol tá nascendo, tem uma névoa muito grande, inversão térmica, esse monte de coisa. Tudo isso cria um filtro tão grande que na hora que você olha pro sol, o sol tá uma bolinha assim, ó, perfeita. Perfeita. Aí você pode olhar tranquilo, cara. Porque se não tá te irritando o olho, não tem problema, cara. Eu duvido que você vai conseguir ficar olhando pro sol muito tempo. Não consegue, entendeu? É que você deve estar falando desse pôr do sol. O pôr do sol ele fica muito bonito. Meio avermelhado. Meio avermelhado. Mas o avermelhado vem da onde? Vem da poluição e de tudo. Aí, cara, tá tranquilo. Isso aí já é um filtro pros seus olhos. Tranquilo. Tá tranquilo, ó. Agora, pega o sol ao meio-dia. Olha, você não vai conseguir nem chegar perto para olhar pro sol, entendeu? Mas não olhe, tá? Melhor coisa é não olhar. Evite. Evite. Se puder, evite. Agora, olhar um segundinho também não vai te matar, não. Um segundo é um segundo. Muita gente tira foto do pôr do sol e tal, não? Sim. A questão é o olhar diretamente para o sol. Essa é a questão. Exatamente. E o que nós já estamos falando de eclipse e tal, por que o eclipse ele complica um pouco mais? Porque no eclipse, quando o sol ele está sendo eclipsado, tá um pouco mais escuro. Quando fica um pouco mais escuro, a tendência é a sua retina abrir mais. Então, quando ela abre mais, entra mais luz lá dentro. Quando você olha para uma coisa muito brilhante, a sua retina fecha automaticamente. Então, ela bloqueia essa luz. Então, é isso que acontece. Ivan Rosa pergunta como se deu a formação do Sol. Boa, Ivan. Ótima pergunta. Então, é o seguinte, o Sol é uma estrela, né? Então, ele se formou como, basicamente, todas as estrelas se formam. Como que acontece isso? Lá no universo, estava lá 5 bilhões de anos atrás, uma nuvem de gás e de poeira, quietinha ali. Muito gás e muita poeira. Mas, relativamente perto dessa nuvem, hoje a gente já sabe até quantas foram, explodiram mais ou menos umas 15 supernovas. Quando uma supernova explode, uma supernova é uma estrela muito grande que na hora que está queimando o ferro ali, que é o último elemento, ela não aguenta e acaba explodindo. Quando ela explode, ela gera uma onda de choque. Essa onda de choque ela vem viajando pelo universo, só que não pode estar muito longe. Por isso que perto da onde estava essa nuvem de gás, onde nasceu o Sol, tinham mais ou menos 15 supernovas que explodiram quase que ao mesmo tempo. Essa é a conta que tem hoje. Quando essa onda de choque atravessa essa nuvem de poeira e gás, a nuvem estava ali quietinha. De repente, por conta dessa onda de choque, essa nuvem começa a se aglutinar. Então a poeira e o gás começam a se aglutinar em alguns nódulos nessa nuvem aí. E são essas aglutinações que começam a crescer, vem outra onda de choque, agita mais ainda, vem outra onda de choque, agita mais ainda. E são essas aglutinações que acabam formando as protoestrelas. Não uma nuvem, não forma uma só, formam várias, que a gente chama hoje de aglomerado aberto. Então, quando a gente coloca a imagem das Pleiades aí, o Mulambo, a gente já colocou aqui, a gente forma o que a gente chama de um aglomerado aberto, não é o globular. O globular é aquele que parece uma bolinha de estrelas. A gente forma um Pleiades. Aí, coloca imagens aí, ó. A gente forma um aglomerado aberto. Essa primeira onda aí tá legal. Então a gente forma um aglomerado aberto de estrelas. Todas essas estrelas no aglomerado aberto nasceram na mesma, basicamente juntas, tá? São o que a gente chama de irmãs gêmeas. E o legal das Pleiades, olha aqui, ó, que legal, ó. Então as Pleiades são essas estrelas aqui, a gente chama de 7 irmãs, mas vocês estão vendo essa nebulosidade aqui? Essa nebulosidade é o resquício dessa nuvem de poeira e gás onde elas se formaram. Então,
começa a formar esses nódulos nessa nuvem zona de poeira e gás. Isso aí começa a girar, você cria uma protoestrela, depois disso você cria uma estrela. Então foi assim que o Sol nasceu. O Sol nasceu num ambiente muito parecido com esse aqui das Pleiades, com várias irmãs. Tanto que a gente até falou aqui aquele dia aqui com o Rafa, com os meninos aí da USP, que uma grande linha de pesquisa que tem hoje é descobrir as irmãs gêmeas do Sol, aonde elas estariam. Tá? Porque o Sol nasceu nesse ambiente aqui, agora onde elas estariam. Então tem um pessoal que tenta estudar isso. Mas foi assim que o Sol nasceu e é assim basicamente que nascem todas as estrelas. Como que a gente sabe disso? Até um certo momento, tudo era teoria. Mas aí os telescópios começaram a evoluir e tal, veio o nosso querido Hubble, e a gente começou a olhar dentro de nebulosas. Então a gente consegue ver essas protoestrelas se formarem dentro de nebulosas, como um grande berçário estelar que a gente tem, a nebulosa de Órion. Rafa pergunta: explosão solar pode nos destruir? Cara, poder do destruir teria que ser... O problema é como é esse poder aí nos destruir. Destruir o quê, né? Muita gente fala, né, que a sexta... A gente já teve 5 extinções em massa. O pessoal fala que a sexta extinção em massa é o fim da tecnologia. Se der uma explosão solar muito grande, que na hora que chegar aqui destruir toda a tecnologia que a gente tem, cara, basicamente é um tipo de destruição, né? É um tipo. Agora, matar todo mundo de uma vez assim, muito complicado, tá? Muito complicado. Teria que ser uma explosão muito grande para isso acontecer. Agora, que pode causar muitos problemas, pode, tá? É que também tem a questão da distância da Terra para o Sol, né? Porque quando a gente vê aquelas ejeções de massa coronal, o tamanho que ela é, quando coloca em comparação o tamanho da Terra, que tipo é um pontinho, mas devido à distância a gente fica... os efeitos que acabam chegando aqui, né? São um pouco menores, né? Vão diminuindo. Como calcular a idade do Sol e como saber quando vai para o saco? Boa, garoto. Como que os astrônomos sabem, né? Esses 5 bilhões de anos aí que a gente fala tanto. Muito bem. Existe na astronomia um negócio muito famoso, muito mesmo, só que é muito complicado, tá? Mas, assim, tentando simplificar ao máximo, chama-se diagrama HR. 2 caras, o Hertzsprung e o Russell, criaram, observando milhares e milhares de estrelas, eles criaram um diagrama que conta a história. Escreve aí, Mulambo, só para mostrar para a galera, chama diagrama H-R. Esse diagrama, ele conta a vida da estrela, tá? Ele conta a vida da estrela. Como que você faz esse diagrama? Você começa a observar uma estrela, outra, e o que você coloca nesse diagrama aí? Você coloca a luminosidade, e pela luminosidade da estrela, existe uma equação, a gente consegue calcular a temperatura. E aí você vai lá e pá, coloca ele lá no diagrama. E aí, observa outra estrela, calcula, pá, outro pontinho no diagrama. E vai fazendo, com várias estrelas, sem você saber que tipo de estrela que é, nem nada. Fez o diagrama, vai criar um diagrama aí, ó. Põe aí as imagens aí, ó. Vamos pegar uma aí legal pra mostrar. Pode ser essa aqui, ó. Vamos ver se ela vai aparecer num tamanho maneiro. Cadê ela? Aí. Tá legal. Pode aumentar um pouquinho aí só? Então, ó. Tudo isso aqui, ó, são estrelas. Então o cara foi ali, foi medindo uma estrela, outra tal. Aqui tem a temperatura e a luminosidade ali, ó, tá? Luminosidade num eixo, temperatura no outro. E os caras vão plotando. Aí criam o diagrama. Tudo isso aqui é um monte de estrelinha que eles foram medindo. Mediram estrelas anãs brancas, mediram estrelas gigantes, super gigantes e tudo mais. Depois que tinha um monte de estrela medido, o que os caras foram lá? Mediram o Sol. Vai lá e mede o Sol. Então tem um determinado ponto aqui que você põe o Sol. E na hora que você põe o Sol nesse gráfico, o Sol, essa diagonal aqui, ó, que aparece um monte de estrela aqui concentrada, eles deram o nome de sequência principal. E o Sol, ele tá bem no meio dessa sequência principal. Então, cara, com isso a gente sabe exatamente quanto tempo o Sol demorou para chegar até esse ponto
e quanto tempo ele vai demorar para percorrer o resto e navegar aqui pelo nosso querido diagrama HR. Então, esse aqui é o famoso diagrama, esse diagrama aqui que conta a vida das estrelas, é a coisa mais importante para quem estuda estrela. Então, o cara que estuda estrela, observa um aglomerado globular lá, ele faz o diagrama HR, observa um aglomerado aberto, faz o diagrama HR, porque é nesse diagrama que você vai contar toda a historinha da estrela. Lógico que hoje é muito mais fácil, né? Você aponta o telescópio que tem um instrumento ligado, já sai ali do lado, ali já sai o diagrama HR do que você está fazendo, tá? Mas é assim que os astrônomos fizeram, que esses caras aí são muitos. Eu tenho um podcast, meu Horizonte de Eventos, saudoso, faz tempo que eu não faço ele, mas lá tem um episódio contando toda a história do diagrama HR. Então, se você quiser mais detalhes, vai lá ouvir, mas é assim.